Olá pessoal, estamos começando aqui uma série de videoaulas falando sobre democracia. Nessa série de videoaulas estaremos discutindo um pouco sobre o sistema presidencialista existente no Brasil, o sistema parlamentarista que existe, vamos dizer, em países como o Reino Unido. E também falaremos um pouco sobre o voto distrital, tanto o sistema distrital puro quanto o sistema distrital misto, ok? Ou seja, nós faremos alguns vídeos falando sobre esses sistemas de governo. Desde já, espero que tenha uma boa compreensão do conteúdo e que venha a esclarecer um pouco para os que estão assistindo esse vídeo como é que funciona os sistemas governamentais pelo mundo, ou seja, como funciona as escolhas democráticas existentes no planeta. Haja vista que democracia significa governo do povo. Vamos lá ao que interessa. Presidencialismo brasileiro. Existem 3 fundamentos que regem o nosso presidencialismo, que são o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. O nosso sistema governamental brasileiro, que é pautado no presidencialismo, logo de cara percebemos que existem 3 poderes. É claro que esses poderes não se expressam somente no âmbito federal. Na verdade, esses 3 poderes eles funcionam tanto no âmbito federal, quanto também no âmbito estadual e municipal. Quem são os componentes desse poder legislativo? São vereadores na esfera municipal, deputados estaduais na esfera estadual e deputados federais e senadores na esfera federal, ok? Qual a função desses que citei? Vereadores, deputados estaduais, federais, senadores. Qual a função deles? A função deles é criar leis e fiscalizar ações do executivo. Quando uma pessoa diz, eu vou votar, por exemplo, no presidente tal, no candidato a presidente tal, ou no governador, no candidato a governador tal, para que ele crie uma lei, na verdade ele está cometendo um equívoco gigantesco. Não é função do presidente, não é função do governador ou do prefeito, que esses fazem parte do poder executivo, criar leis. Na verdade, a função de prefeitos, governadores e presidente é cumprir as leis que são criadas pelo poder legislativo. Quem cria leis são os membros que eu citei anteriormente, vereadores, deputados estaduais, federais e senadores. Ah, mas se o prefeito não cria a lei, por que é que ele tem que assinar? A gente chega lá. Vamos lá. O vereador, a equipe de vereadores, vota um projeto de lei. O prefeito, ele tem o direito, ele tem por dever assinar ou vetar. Foi aprovado pela Câmara dos Vereadores. Isso eu estou falando na esfera municipal. O projeto vai ser encaminhado para o prefeito. O prefeito vai ler o que foi otorgado. Se ele concordar com tudo que foi votado, ele assina, colocando a lei para ser cumprida, ser colocada em prática imediatamente. Caso ele ache que existem algumas coisas que podem prejudicar o município, ele tem o direito de veto, sendo que, se caso ele for para o direito de veto, ele vai ter que dizer quais artigos daquela lei estão em conformidade, estão a prejudicar, ou seja, podem prejudicar as ações do município. Detectada os artigos que estão equivocados,
projeto de lei volta com as devidas alterações para a Câmara Municipal para ser feita uma nova votação. Se caso o projeto seja aprovado após essa revisão, ou os vereadores não atendam a todas as expectativas do prefeito, mas mesmo assim for votado, o prefeito ele agora tem que assinar. Caso ele se recuse, o presidente da Câmara dos Vereadores vai lá e assina no lugar do prefeito. Ou seja, o prefeito ele tem o direito de veto, de assinar ou vetar. Sendo que quando ele opta pelo veto, ele tem que descrever os motivos que levaram a esse veto. Isso ocorre no âmbito municipal. Essa mesma estrutura que eu expliquei vai ocorrer, vamos dizer, dentro dos governos estaduais. E no âmbito federal as coisas são um pouco mais complicadas. Primeiro os deputados federais votam. Depois dos deputados federais vai para o Senado. E só a seguir é que vai para o presidente, que tem o mesmo direito de veto. Sendo que se ele vetar, vai ter que passar por novas etapas, tanto no âmbito da Câmara Federal quanto no âmbito do Senado. E por que existem, vamos dizer, duas estruturas de poder legislativo no âmbito federal? No âmbito federal, vejam só, em relação aos deputados, existem estados que possuem mais deputados federais do que outros, porque a quantidade de deputados federais é determinada de acordo com o tamanho da população daquele estado. Porém, para que não fique desnivelado as decisões, ou seja, um estado sobreponha-se sobre outro, existe o fiel da balança, que é o Senado, que ao invés de serem vários senadores, e esses serem considerados a partir do tamanho da população, cada estado terá apenas três senadores fixos. Ou seja, se no âmbito da Câmara Federal a votação pode ser desnivelada, ao chegar no Senado, supõe-se que agora vai haver um nivelamento, porque a quantidade de senadores é equivalente, é igual em todos os estados federativos. Ok? Então, o Poder Legislativo cria as leis, o Poder Executivo executa as leis e o Poder Judiciário julga se as leis foram cumpridas ou não de forma correta. O Legislativo cria, o Executivo executa e o Judiciário julga. Como é que uma pessoa no Brasil pode chegar a participar do Poder Legislativo e do Poder Judiciário? A partir do voto. Esse voto, antigamente, vamos dizer, até a última eleição presidencial, era de acordo com coligações. Hoje em dia, para você ser eleito, você precisa de um partido. Não é mais feito o chaveamento. Antigamente era assim, juntava-se 3 a 4 partidos, até as eleições de 2018, e aquele mais votado que estivesse pleiteando, vamos dizer, a um cargo do Legislativo, era impulsionado pelos votos daqueles que foram menos votados. Por exemplo, precisaria de 2 mil votos para eleger um vereador. Vamos dizer no caso de Toritama, que é a cidade onde eu moro. Precisaria de 2 mil votos para eleger um vereador. Então o que é que acontece? Um teve 500 votos, outro teve 300, outro teve 200, mais alguns tiveram 100. Eu sei que quando foi juntando todo mundo, ninguém chegou aos 2 mil votos. Porém, naquela coligação, houve os 2 mil votos, quando juntou-se os votos de todos. Então aquele que teve o maior quantitativo, no caso, aquele candidato que teve 500 votos, ele era eleito, impulsionado pelos votos dos demais que estavam concorrendo ou pleiteando aquele cargo de vereador. Com as alterações da lei que houveram a partir da eleição de 2018,
Hoje em dia, se você for filiado a um determinado partido, o seu partido é que tem que alcançar aquele quantitativo. E não mais a coligação que era formada, às vezes, por PT, PCdoB, PSB, ou então MDB, com PSDB, entre outros. Não há mais coligações. Hoje em dia, cada partido tem que alcançar aquele quantitativo. Outra coisa, para concorrer, é necessário que você esteja filiado a um partido. Se você não estiver filiado, você não pode concorrer. Ou seja, você tem que ser indicado pelo partido para pleitear aquela vaga. Não existe no sistema presidencialista brasileiro, no sistema eleitoral brasileiro, maneiras de você concorrer avulso, sem estar afiliado a partidos. Eu até costumo dizer, às vezes, que nós não votamos, de fato, em quem queremos. Nós votamos naqueles em que os partidos nos dão a opção de votar. Ok? Então, é isso, pessoal. O judiciário, por sua vez, que ficou faltando eu falar dele, né? Ele não é alcançado mediante eleições. O judiciário, ele é feito a partir de cargos e carreiras, ou seja, você vai, faz um curso de direito, faz concurso e assim vai pleiteando vagas dentro do sistema. Ok? Os outros dois são mediante indicações, mediante votação, beleza? Então vamos lá. Desde já agradeço por tudo, pessoal, pela atenção de vocês. Desejo que tenham bons estudos. Qualquer dúvida sobre esse conteúdo, sobre como funciona as estruturas de poder do presidencialismo brasileiro, vocês podem entrar em contato comigo. Instagram, Facebook, WhatsApp, entre outras plataformas como Google Classroom, ou então nos próprios comentários do vídeo aí do YouTube, vocês podem falar que nós estaremos aptos para dar as devidas orientações. Desde já agradeço pela atenção de todos vocês e desejo a todos